Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Nesta quinta-feira, dia 29 de setembro, nós celebramos a festa dos arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael. O evangelho para esta festa é de São João, capítulo 1, versículos 47 a 51, que nos diz assim: Jesus viu Natanael vindo a ele e declarou: Este é um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael disse-lhe: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: Crês porque disse que te vi debaixo da figueira? Verás coisas maiores do que essas. E acrescentou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Meu caro irmão, minha cara irmã, por essa referência ao céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, sobre Jesus, este trecho do Evangelho certamente foi escolhido para esta festa dos três arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel. O texto é a conclusão do capítulo 1 do Evangelho de São João. Trata-se aqui da vocação de um discípulo de Natanael, que se torna discípulo de Jesus. Primeiro, ele foi apresentado à distância a Jesus por Filipe, ou Filipe falou de Jesus a Natanael. Nos versículos imediatamente anteriores, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe, depois de ter encontrado com Jesus, de ter começado a seguir Jesus, foi se encontrar com Natanael e disse-lhe: Encontramos Jesus, o filho de José de Nazaré, aquele sobre quem escreveu Moisés na lei e os profetas. Isto é, disse para Natanael: Encontramos Jesus, o profeta, aquele de quem Moisés disse na lei e nos profetas. Isto é, ele é o Messias. Natanael então duvida, mas cheio de preconceito, envolvido pelo preconceito do centro de Israel, de Jerusalém, né, da cúpula religiosa, da liderança religiosa, envolvido por aqueles preconceitos que diziam que de Nazaré não poderia sair nada, porque Nazaré era um lugar de gente misturada com pagãos. Natanael também todo envolvido na lei judaica, veja que ele está debaixo de uma figueira que é símbolo de Israel, não acredita no testemunho de Filipe. De Nazaré pode sair algo de bom? Filipe respondeu: Vem e vê. Esse convite aqui de Filipe a Natanael repete aquilo que Jesus disse aos primeiros discípulos, aqueles que estavam com João, lá nos versículos 35 até o versículo 39 do capítulo 1 de João. Vinde e vede. Respondendo a eles que perguntaram: Onde moras? Jesus respondeu: Vinde e vede. Cá embaixo no texto, Filipe, então, diante da dúvida de Natanael, diz: Vinde e vede. Nesse momento, vão então até Jesus. E Jesus viu Natanael vindo a ele e declarou: Este é um verdadeiro israelita. Até elogia a autenticidade de Natanael. Este é um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael então lhe disse: Mas de onde me conheces? Jesus respondeu:
antes que Filipe te chamasse, não só avisasse ou falasse de Cristo, como eu disse antes, mas antes que Filipe te chamasse, isto é, antes que Filipe te propôsse a vocação de me seguir, eu te vi debaixo da figueira. Você estava debaixo da figueira, ainda envolvido no judaísmo, na lei judaica, incapaz de reconhecer na figura do homem de Nazaré o Messias, o Filho de Deus, o ungido de Deus, o Rei verdadeiro. Natanael então exclama: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Rabi, olha aqui, 3 títulos. Rabi, isto é, mestre. Tu és o Filho de Deus, segundo título. E Rei de Israel. Jesus não é rei só de Israel, Jesus é rei da humanidade inteira. Mas alguém que duvidava, vendo a inteligência, o poder, a sabedoria, a onisciência de Jesus, declara logo no início do Evangelho, ou professa, declara 3 títulos de Jesus: Mestre, Filho de Deus e Messias, Rei, o Rei de Israel, ou Messias, enviado a Israel e depois para o mundo inteiro. Jesus lhe respondeu: Crês porque disse que te vi debaixo da figueira? Verás coisas maiores do que essas. E acrescentou: Em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, sobre o próprio Jesus, que já estará glorificado, porque Filho do Homem é o título que Jesus mesmo dá a si como juiz celeste. É uma referência, e também é essa referência aos anjos de Deus subindo e descendo, é a referência a Gênesis 28, versículo 12, aquele famoso episódio da escada de Jacó, né? É o lugar de Deus, o céu. Aqui no comentário da Igreja em Oração, com relação aos anjos, aos patriarcas, aos arcanjos, melhor, Miguel, Rafael e Gabriel, nos diz assim: os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael são citados na Escritura cumprindo missões especiais na Escritura em favor da realização do projeto de Deus para com a humanidade. Miguel luta contra os anjos do mal, contra os anjos rebeldes, aliados ao demônio, e os expulsa no livro do Apocalipse, capítulo 12. Gabriel é aquele que anuncia a Maria a concepção de Jesus em seu seio por obra do Espírito Santo, no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. E Rafael acompanha Tobias e o defende e aconselha curando seu pai Tobit, no livro de Tobias, capítulo 11, versículos de 1 a 18. Então, os arcanjos, aqueles que aparecem nas Escrituras cumprindo tarefas e missões especiais em favor das pessoas, em favor da humanidade, em favor ou cumprindo tarefas, missões favoráveis ao projeto de Deus, cumprindo ordens de Deus. Nesta festa, então, dos arcanjos, procuremos nós também cumprir missões que Deus nos concede, que Deus nos pede, a nossa missão de anunciar Jesus, de não duvidar de Jesus como Natanael, mas confessá-lo como ele, crendo nele, confessá-lo como mestre, como filho de Deus, como enviado de Deus, como Messias, para o nosso bem e para o bem do mundo, para o bem de toda a humanidade. Que os arcanjos de Deus intercedam ao Senhor Deus no céu por cada um de nós. Afastem de nós todo o maligno. Anuncie a verdade. Nos ajude a anunciar a verdade do Evangelho e também nos ajude na cura do nosso corpo quando doentes, mas nos ajude também pela força do Espírito Santo a curar a nossa alma do maior
ou da maior doença, que é a doença do pecado. Que o Senhor te abençoe pela intercessão dos santos arcanjos Rafael, Gabriel e Miguel. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço. Fique na santa paz de Deus.